Batista Moriá. O culto está começando e eu convido a todos a participarem junto conosco. Nós vamos nesse instante louvar ao nosso Deus com os cânticos e que todos também possam estar atentos à palavra de Deus. Que Deus nos dê entendimento da sua palavra. Vamos assistir o culto? Aleluia, 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 reina o Senhor. Aleluia, 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 reina o poderoso Deus. Aleluia, 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 reina o Senhor. Aleluia, 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 reina o poderoso Deus. Nos mostrou o seu poder, com grande força triunfou, vitorioso sobre a morte e a escuridão. As correntes se quebraram, os cativos libertou, e sua grande graça nos salvou. Aleluia, 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 reina o Senhor. Aleluia, 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 reina o poderoso Deus. Aleluia, 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 reina o Senhor. Aleluia, 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 reina o poderoso Deus. Nos mostrou o seu poder, com grande força triunfou, vitorioso sobre a morte e a escuridão. As correntes se quebraram, os cativos libertou, e sua grande graça nos salvou. Aleluia, 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 reina o Senhor. Aleluia, 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 reina o poderoso Deus. Olá, irmãos, graça e paz. Hoje eu quero meditar com vocês uma passagem que está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. É um texto que nos diz sobre a força de Deus. A passagem diz: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Justamente nós nos remetemos a essa passagem bíblica quando estamos passando por momentos de dificuldade ou alguma adversidade
na área financeira, na área sentimental, na área espiritual, na área física, em alguma enfermidade, enfim. Nós lembramos essa passagem justamente porque sabemos que, embora a gente seja forte, embora a gente procure nos esforçar em algumas circunstâncias, a força maior é do nosso Pai. Ele quem nos ajuda a passar por todos esses momentos que a vida nos traz. Momentos bons, lógico que nós louvamos. Momentos ruins, nós temos que procurar a força do nosso Criador. Então, convido você agora a fazer uma pequena oração comigo. Querido Deus, muito obrigado por este momento de devocional. Te pedimos que aceite nosso pequeno gesto de adoração, de louvor, de honra e glória ao Teu nome. E pedimos que o Senhor continue nos dando força para enfrentarmos as adversidades e os momentos tempestuosos. Em nome de Cristo, te louvamos e te bendizemos. Amém. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Boa noite também aos amigos e irmãos de outras igrejas que participam conosco dos nossos cultos online. Que a graça do Senhor esteja sobre todos nós e que todos nós tenhamos um bom ano para vivermos na presença do Senhor. O texto que vamos ler hoje foi sugerido pelo meu filho Eliseu e eu, com alegria, vou analisar o texto e pregar com base na passagem de Isaías 54, de 1 a 5. O texto diz assim: Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da mulher casada. Diz o Senhor, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas.
porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O nosso tema é condições para restauração. O processo de restauração se faz necessário na ocorrência de desgaste ou degradação. Quero que você olhe para essa figura, que é uma figura da Ilha de Páscoa. Ilha de Páscoa é uma ilha que pertence ao Chile e fica a 3.500 quilômetros do litoral de Santiago, no Oceano Pacífico. Essa figura mostra estátuas gigantescas, são os chamados moais. A ilha tem muitas dessas estátuas. E algumas são imensas, chegando a pesar mais de 30 toneladas. No século passado, houve um tsunami naquela região e atingiu a Ilha de Páscoa. E aquelas estátuas gigantes foram ao chão. Elas ficaram degradadas. Uma empresa japonesa se propôs a erguer os moais. E foram do Japão empresas para trabalhar com grandes guindastes e recolocar no lugar, no seu pedestal, aquelas estátuas. É importante porque a ilha vive do turismo. E sem essas estátuas, o turismo certamente seria muito prejudicado. Assim, a ilha foi restaurada. As estátuas foram recolocadas no seu lugar. Quando há alguma degradação, quando há algum desgaste, a restauração se faz necessária. Mas para que uma restauração aconteça, certas condições precisam ser atendidas. E é sobre isso que eu quero falar. Algumas condições para que restauração aconteça. A primeira condição é descrita da seguinte maneira: é o reconhecimento da situação de desgaste ou degradação. O profeta está falando do povo de Judá. Esta mulher estéril representa a nação de Judá no cativeiro da Babilônia. E a situação de desgaste é reconhecida. O profeta olha para o povo judeu da Babilônia e diz: ó estéril, que não desce à luz. Naquela cultura, uma mulher que não gerasse filhos não tinha valor. A função da mulher era gerar filhos. E se ela não gerasse filhos, ela era desvalorizada. O profeta está comparando a nação de Judá, que agora está no cativeiro da Babilônia, a uma mulher estéril, que é desagradável
porque não gerou filhos. Pois bem, o que é importante a essa altura é reconhecer que alguma coisa precisa de restauração. É preciso que o estado de precariedade seja reconhecido. O problema da sociedade, de um modo geral, do mundo inteiro, é que muita degradação não é reconhecida. Muito desgaste não é reconhecido. Coisas degradantes são vistas como normais. A polícia levou para o pronto-socorro uma adolescente alcoolizada e drogada, que estava na rua perturbando. É claro, era um caso de intoxicação e o policial achou que era um caso para levar para o hospital. E levou essa moça para o hospital, essa adolescente de 15 anos para o hospital, alcoolizada e drogada. Ela disse, eu não quero ser tratada aqui nesse hospital, eu não preciso ser tratada. Este é o meu normal. Eu sou menor de rua e isso para mim é normal. Eu tenho direito, como menor de rua, de ficar desse jeito. Eu vou ficar assim e não vou ser medicada. E foi embora. Isso é uma degradação que não é reconhecida. O menor de rua, alcoolizado ou drogado, é um quadro de degradação. Mas a restauração não vai acontecer se essa degradação não for reconhecida. O nosso problema da Amazônia, a floresta amazônica está sendo degradada. Mas autoridades dizem que não está sendo degradada. Então não vai se fazer nada. Se não há degradação, também não é necessária a restauração. Deus considerou o povo no cativeiro como um povo degradado, que precisa de restauração. E o profeta reconhece e declara aquele povo como uma mulher que não gerou filhos, portanto, que não tem valor e não cumpre a sua missão. Então é preciso levar em conta a condição de precariedade do povo de Judá no cativeiro da Babilônia. O profeta leva isso. O povo no cativeiro é um povo desgastado. É um povo que precisa ser restaurado. Também é preciso levar em conta a incapacidade para cumprir propósitos. Um elemento precisa ser restaurado por causa do seu propósito, do seu objetivo, daquilo que tem que fazer. O povo de Israel tinha um propósito, Deus tinha um propósito para ele. Esse propósito era testemunhar para todos os povos. Deus escolheu o povo de Israel e treinou esse povo para que ele fizesse conhecido o nome do Senhor. Então Israel não pode ficar degradado, ele tem um propósito, ele tem uma missão. Quando pensamos na família, a família tem propósito. A família, se dizia antigamente, era a célula da sociedade. Então, o propósito da família é a construção da sociedade. Ela não pode ser degradada. E se ela é degradada, ela tem que ser restaurada, porque ela tem propósito. A nossa saúde tem um propósito. Nós temos saúde com o propósito de trabalhar e de adquirir bens. A saúde tem que ser restaurada. Ficou doente, tem que se cuidar, tem que ser restaurado. E os costumes? Os costumes têm que ter o propósito de preservar os valores. Então os costumes não podem ser degradados. Costumes degradados representam incapacidade de cumprir propósito. Pois bem, então primeiramente é isso. Reconhecer uma situação de desgaste que necessita de restauração. Aquelas estátuas da Ilha de Páscoa estavam no chão e foi reconhecido que aquilo era um estado de degradação e precisava de restauração. A segunda condição para a restauração é a experimentação de um estado de humor positivo. Vamos tentar compreender o que eu quero dizer. Humor é a função da mente que determina nosso modo de sentir e nosso modo de agir.
Se você está de bom humor, seu comportamento é um. Se está de mau humor, seu comportamento é outro. Se você está amoroso, seu comportamento é um. Se você está com raiva, seu comportamento é outro. O humor determina o nosso sentimento e o nosso agir. O humor pode ser negativo. O humor negativo é um sentimento como mágoa, ciúme, medo, tristeza, ódio, pessimismo, que nos faz mal à saúde e nos impede de alcançar nossos propósitos. O humor também pode ser positivo. O humor positivo é um sentimento como amor, confiança, bondade, esperança, contentamento, alegria, que faz bem à nossa saúde e nos ajuda a alcançar os nossos propósitos. O que é que isso significa? Primeiramente, significa o cultivo voluntário de bons sentimentos no tempo presente. A mensagem para ajudar no cativeiro é essa: canta, alegra-te, rejubila. O profeta propõe um estado de humor positivo. Porque sem humor positivo, nós não temos restauração. Então o que o profeta diz é: canta alegremente, ó estéril, que não deixa a luz, exulta com alegre canto e exclama. Há uma proposta de um humor positivo. É preciso ter uma disposição alegre, uma disposição feliz, para que possamos restaurar as coisas. Aqui temos, então, o humor que pode ser negativo, o humor pode ser positivo. O humor negativo atrapalha. Por exemplo, a tristeza. A tristeza atrapalha qualquer restauração. O ódio, o medo. Mas o humor positivo ajuda. O contentamento, a bondade, a esperança. É isso que está sendo proposto para o povo de Judá. Um novo ânimo, uma nova esperança para a restauração. O povo precisa ser restaurado. Mas antes da restauração, é preciso recuperar o humor positivo. Também, isso significa o controle de danos decorrentes de experiências do passado. É muito interessante que o profeta diz assim: te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Uma mulher podia ter vergonha porque ela nunca casou, então ela é estéril, ela não tem filho porque ela nunca casou. E ela pode depois, com o passar dos anos, ter vergonha de ser uma solteirona, como se diria hoje em dia. E o profeta diz que ela não deve ter vergonha porque ela não se casou quando era jovem. Ela deveria estar alegre. Ela deveria cultivar os bons sentimentos do passado, não guardar tristeza, não guardar mágoa, mas que ela ia esquecer. É muito importante esquecer o mal do passado. Se um tempo ela era uma mulher que não casou, ou podia ser outro caso, ela estava viúva, por isso ela não gerou filhos. Ou ela foi divorciada, ela não gerou filhos. Então é uma mulher que ou não casou, ou ficou viúva sem ter filhos, ou foi divorciada. Essas coisas devem ficar no passado, elas devem ser esquecidas. Um estudioso chamado Mark Ehrstein escreveu um livro que existe em português chamado O Fator T. É um livro sobre o tempo. Nesse livro, ele fala que o tempo nos arma ciladas. E ele fala que o nosso passado nos arma ciladas. As ciladas do passado são depressão e nostalgia. Se você ler o Salmo 137,
você vai ver que os judeus que estavam na Babilônia, o Salmo diz que junto aos rios de Babilônia, eles penduraram suas harpas. Possivelmente era o pessoal que cantava no templo, mas agora eles estão no cativeiro e o templo nem existe mais. E eles têm as suas harpas, eles penduram as suas harpas, e eles são tristes, eles estão chorando, lembrando-se do passado. Ah, a gente tinha um templo, a gente tocava, a gente cantava, a gente fazia festa, e agora o que acontece conosco? Nós estamos aqui, nesse lugar estranho, e esses estrangeiros querem que a gente cante. Como é que nós vamos cantar? Nós estamos melancólicos, nós estamos tristes. E então o Salmo 137 mostra a experiência de pessoas que estão presas no passado. De acordo com o autor que eu mencionei, o passado arma dois tipos de cilada: a depressão e a nostalgia. A depressão é a lembrança de um passado que foi ruim. Há pessoas que são deprimidas por causa do seu passado. Coisas ruins do passado que ficam guardadas na memória. O salmista diz que esse povo restaurado não vai mais sofrer pelo seu passado. Esse povo que vai ser restaurado agora não vai mais se lembrar da vergonha da mocidade, ou da vergonha da viuvez, ou da vergonha do divórcio. Ela estará livre da cilada da depressão. Então, quem sofreu no passado um desprezo, um abandono, pode ficar presa a essa lembrança com a depressão. Não tem alegria, não tem vontade de fazer as coisas, não tem satisfação. É esse caso. E a outra cilada é a nostalgia. A depressão é consequência das coisas ruins do passado. E a nostalgia é consequência das coisas boas. Eu conheci um moço que tinha problema para namorar. Depois eu descobri que ele não namorava porque ele tinha sido muito apaixonado quando era bem jovenzinho e aquela moça rompeu com ele. E ele ficava preso naquela antiga paixão. Ele era doente de nostalgia. A nostalgia é um estado melancólico, porque o que era bom ficou para trás, a minha querida me abandonou, o meu bom emprego eu não tenho mais. Eu conheci um coreano que tinha nostalgia, ele tinha saudade da Coreia, então ele ficou doente, de tanta saudade da Coreia. Isto é nostalgia. E o autor do texto, o profeta, diz que aquele que vai ser restaurado, não vai sofrer pelo seu passado, nem depressão, nem nostalgia. Ela vai ter alegria pelas coisas boas que estão acontecendo. A restauração que Deus vai trazer para o povo é uma restauração que vai recuperar sua alegria. E o povo não vai mais se lembrar do sofrimento do passado. Isso então é a experiência de um humor positivo. Agora nós temos um novo ano, mas nós tivemos o ano passado. É possível que alguém fique sofrendo de depressão por coisas que já ficaram no passado. É possível que alguém sofra de nostalgia por coisas que ficaram no passado e não tem mais. Pessoas que tinham bom emprego não tem mais, pessoas que tinham boa condição de saúde não tem mais, e fica lamentando pelo seu passado. É preciso manter um humor positivo. Quando Deus quis restaurar Israel, Deus falou para o profeta: fala para esse pessoal ficar alegre. Sem alegria não há restauração. Com mágoa, tristeza, ódio, medo, rancor, isso não constrói. Por isso, canta alegremente. Se você é estéril, canta a si mesmo. Se deu tudo errado, canta a si mesmo. Porque esta é a possibilidade que você tem de restauração. É importante deixar o mau humor. Um certo cirurgião famoso disse que quando ele ia operar uma pessoa, ele conversava com o paciente e perguntava: como você está? Como é que você está? Qual é a sua expectativa? E ele falava que às vezes o paciente dizia: minha expectativa é boa,
eu estou muito tranquilo, esse hospital é muito bom, eu sei que o senhor é um bom cirurgião, e eu acho que vai dar tudo certo, eu vou sarar e vou embora para casa. Ele falou que ele não tinha nenhum problema para operar essa pessoa, porque era uma pessoa de bom humor, era uma pessoa que tinha esperança. Ele disse que às vezes ele ia conversar com o paciente que deveria ser operado. E ele falava com o paciente: o que é que você acha? Como você está? Ah, doutor, estou mal. Eu acho que eu não vou escapar, não. Eu estou sentindo que eu vou morrer na cirurgia. E o médico falava: nós vamos adiar a sua cirurgia. E você vai ficar sob os cuidados dos psicólogos, porque você não está em condição emocional de ser operado. Ele falou: você que é cirurgião, se o seu paciente acha que vai morrer na cirurgia, não opere, porque ele morre. Agora, se ele acha que vai ficar curado, que vai sarar, que vai para casa, tudo bem, ele tem chance. Mas se ele já entregou os pontos e já acha que vai morrer, então você não pode fazer isso. O que Isaías quer é o seguinte: vocês estão no cativeiro, não entreguem os pontos. Não abram mão da esperança, não abram mão da alegria, não abram mão do bom humor. Mantenha o humor positivo, porque você vai transbordar. A terceira condição para a restauração é a prática de ações específicas. Essa pessoa, essa mulher que é convocada para construir uma tenda, porque ela vai ter filhos para acolher. Se uma mulher não vai ter filho, ela não precisa de uma casa grande. Mas se ela vai ter muitos filhos, ela precisa de uma casa com muitas dependências. Israel é essa mulher que vai ter filhos. E essa mulher que é estimulada a realizar, a praticar ações para a restauração. O profeta diz: alarga o espaço da tua tenda. Vai ter filhos. Então, uma tenda maior. Alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação. Não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. São ações necessárias para a restauração. Se uma mulher não tem filhos, mas um dia ela quer passar para outra condição de ter muitos filhos, ela tem que ter certas ações. Então ela vai precisar de ter uma tenda grande, uma cabana muito grande, vai precisar de ter muitas dependências e uma tenda forte, porque ela vai prosperar. Ela vai ser restaurada a uma mulher fértil. Pois bem, olha a figura agora. Aqui nós temos uma tenda de beduíno. Essas tendas, naquele tempo e ainda hoje, os moradores, os habitantes do deserto, eles levam suas tendas por onde eles vão. E eles montam as suas tendas. A construção de uma tenda tem uma técnica, tem um trabalho, tem um jeito. Não se restaura nada sem um processo de ação. A restauração implica em ação. Ela precisa fazer várias coisas. O convite para a restauração significa submissão a um processo que se realiza por etapas. A restauração não é uma coisa que acontece instantaneamente. Ela é fruto de um processo. O processo é aquilo que se faz por etapas. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Então há um processo. Primeiro, escolher um terreno maior. Depois, estender o toldo, a cobertura. Alongar as cordas, firmar as estacas. Construir uma grande tenda para que você possa acolher aqueles que virão a você. Então, o processo, a restauração é um processo. Ninguém restaura nada sem praticar as ações apropriadas. Significa
também agir com motivação. Não impeças. Essa expressão não impeças é muito interessante. Por quê? O profeta supõe que, às vezes, na busca da restauração, nós somos os primeiros a atrapalhar. Há pessoas que elas mesmas se atrapalham. Por isso ele diz, não impeças. Pode ser que a própria pessoa que precisa de um novo emprego, que precisa restaurar sua vida profissional, é possível que essa pessoa, ela mesma atrapalhe. Vamos supor que um homem perdeu o emprego e agora ele está no processo de restaurar sua vida profissional. E ele vai para uma entrevista, mas ele vai inadequado. Ele está com cheiro de bebida alcoólica e está alcoolizado. Então ele não vai conseguir a restauração profissional porque ele mesmo vai se atrapalhar. O profeta diz, não se atrapalhe, não impeças, não seja você o seu obstáculo. É preciso ter cuidado, é preciso ter zelo. Então, na maioria das vezes, um processo de restauração, que é difícil, é penoso e é demorado, muitas vezes a própria pessoa que precisa da restauração, ela atrapalha a sua restauração. Vamos supor um casal que está vivendo mal, marido e mulher estão vivendo mal. Eles querem restaurar o seu casamento, mas às vezes eles mesmos estragam tudo. Uma palavra, um gesto, está indo bem, estão se restaurando, estão se recuperando, mas começam a fazer bobagem. O marido chega em casa alcoolizado, a mulher fica irritada. Então o profeta diz, você vai se restaurar, mas você não deve atrapalhar a sua própria restauração. Não atrapalhe a você mesmo. Procure se restaurar. Isso significa ter em vista a concretização de um propósito. Vamos imaginar que um pescador tem um barco estragado. O barco está com defeito. Se ele acha que aquele barco tem um propósito, ele pode restaurar esse barco. Mas se ele não acha que aquele barco tem um propósito, ele pode deixar o barco sem restauração. O povo de Israel tinha um propósito, então tem que ser restaurado porque tem um propósito. O povo de Israel era um povo que devia acolher os gentios na fé, acolher os povos, os outros povos. Israel precisava ser restaurada para receber os que vinham em busca de Deus. Por isso, então, Israel precisa ser restaurado, porque tem propósito. Mas, como disse ainda há pouco, essa restauração significa um esforço e gasta tempo. Se você quer recuperar o seu barco, talvez você vai levar um ano para recuperar o barco. Muitas vezes eu fui a encontros de casais, e era comum nos encontros de casais que tinha propósito de ajudar os casais e alguns a serem restaurados. Havia uma prática de um casal que foi restaurado, desse o seu testemunho. E aquele casal era um casal que ia dar o testemunho de como eles superaram o problema, como eles restauraram o seu casamento. E eles contavam a sua história, o processo da restauração do seu casamento. E muitas vezes, o que a gente percebia era que esse processo demorou muito tempo. Casais que demoraram 10 anos para se restaurar. Casais que demoraram 15 anos para se restaurar. Uma moça falou, meu pai e minha mãe vivem bem, mas por mais de 30 anos eles viveram no inferno. Para restaurar o seu casamento levaram 30 anos. Então é preciso que se mantenha o propósito vivo e buscar esse propósito de forma persistente. Foi isso que aconteceu com o povo de
de Israel. A outra condição, e última, é que a restauração exige a dependência de um restaurador competente. Várias empresas tentaram restaurar a Ilha de Páscoa, mas não tinham competência, não tinham os guindastes para levantar aqueles moais de dezenas de toneladas. Mas apareceu uma empresa competente. É interessante observar que muitas vezes nós não temos restauração sozinhos. A maioria das famílias que precisam de restauração precisam de ajuda, precisam de um restaurador. Os doentes, eles têm que ter um restaurador. O cirurgião é um restaurador, o ortopedista, o cardiologista. Na verdade, o médico é um restaurador para restaurar a saúde. E todo doente que está em uma situação de desgaste físico vai precisar de ter esse restaurador. O texto diz assim: porque o teu Criador é o teu marido. A palavra marido pode ser também traduzida como restaurador. Então vamos imaginar que essa palavra marido aqui deveria ser traduzida como restaurador. O teu Criador é o teu restaurador. Quem criou, restaura. Há uma história muito comum, muito conhecida, de um homem que tinha um automóvel nos Estados Unidos e o automóvel se desgastou e estragou na estrada. E o automóvel não andava. E ele ficou na estrada. E veio um homem. Chegou um homem num carro, desceu do carro, foi lá e em 1 minuto consertou o carro. E o dono do carro estragado perguntou: mas como é que pode? Como é que o senhor conseguiu? Ele falou: eu sou Ford, Henry Ford, fui eu que criei esse carro. Então ele não tem problema de consertar porque foi ele que criou. Nós nunca devemos achar que Deus é incompetente para nos restaurar. Ele é competente para nos restaurar. Ele restaura a nossa família, restaura a nossa igreja, restaura os nossos relacionamentos, ele restaura os nossos casamentos, ele restaura a nossa vida com os nossos filhos, porque ele é o Criador. Deus é o Criador de Israel, então ele vai restaurar Israel. O povo está no cativeiro, não tem mais a sua nação, mas quem criou é o seu restaurador. Aquele que cria é o que restaura. E o profeta diz: o teu Criador é o teu restaurador. Nós devemos sempre acreditar na possibilidade de restauração. Um filho com problema pode ser restaurado porque ele é criatura de Deus. Nossa vida financeira que está degringolada pode ser restaurada porque Deus é o Senhor da nossa vida e também das nossas finanças. E assim, o teu Deus, o Deus que te criou, é também o Deus que te restaura. Para isso é importante a fé, a confiança. Quando chegou a época do povo de Israel voltar, o povo voltou. Deus criou as condições e o povo voltou para reconstruir a sua nação. Pois bem, são algumas discussões, alguns comentários sobre este último tópico. Um eu já fiz. O teu Criador é o teu marido. O teu Criador é o teu restaurador. Se ele criou, ele restaura. Quem construiu um automóvel sabe muito bem como consertar. Deus sabe como consertar a gente. Não perca a esperança não. Deus sabe como consertar o seu marido, como consertar o seu filho. Deus sabe como curar a sua esposa. Ele sabe. Porque ele criou. Quem cria, restaura. Em segundo lugar, é que toda restauração está dentro da competência divina. Toda restauração depende da competência que Deus tem. Ali diz que ele é o Criador, ele é o Redentor, ele é o Santo de Israel, ele é tudo aquilo de que precisamos. Por exemplo, uma mulher, se ela fosse uma escrava, ela precisaria de um Redentor. Isso aconteceu com o profeta Oséias. Oséias, a mulher dele foi embora de casa e deve ter feito dívidas pelo mundão e foi feita escrava.
Agora ela é uma escrava. Deus falou, vai buscar a tua mulher. E ele foi buscar, mas agora ela é escrava. Ele tinha que pagar para pegá-la de volta, porque ela agora era escrava. Escravo tinha que ser redimido. E Oséias pagou. Pagou com prata e pagou com cereais. E recuperou a mulher. Então, ele tinha dinheiro para recuperar a mulher. Ele podia pagar o resgate. Irmãos, Deus pode pagar qualquer resgate. Todo resgate ele pode pagar. Jesus morreu na cruz por nós para nos resgatar. Ele pagou o nosso resgate. Então, no caso de Oséias, ele já era o marido, mas a mulher foi embora. Agora ela é escrava. Ele tem que resgatar. Ele paga o resgate e leva de volta. E todo mundo sabe que essa vida de Oséias é uma parábola do que Deus faz. É assim que Deus age. Deus falou para Oséias, você vai fazer do modo como eu faço. Eu resgato, levo para casa. Você vai resgatar e vai levar para casa. A restauração de Judá era contrária à política vigente de manter os povos vencidos longe de suas pátrias. A filosofia dos assírios e dos babilônios era destruir os pequenos povos. Então eles venciam aqueles povos, destruíam as suas terras e jogavam para longe, para que eles nunca mais voltassem para casa. O povo de Israel não podia voltar para casa enquanto os babilônios dominassem. Mas quando os persas venceram os babilônios e dominaram o mundo daquela época, os persas pensavam de outra forma. Os persas achavam, cada um deve voltar para sua casa. Isso é maravilhoso, irmãos, porque Deus dirige a história. E agora ele colocou Ciro. Ciro está no trono, ele é que manda. E Ciro falou assim, olha, os assírios, os babilônios, queriam acabar com todos os povos. Nós não vamos fazer isso, vamos mandar todo mundo para casa para reconstruir suas nações. É tempo de restauração. Agora então, apesar de que aquela política dos assírios e dos babilônios impedia a restauração, agora mudou tudo. O próprio rei Ciro mandou o pessoal voltar para casa. E também o próprio rei Ciro deu ajuda, deu recursos, deu dinheiro. Vão para casa construir sua nação. O Deus que cria é o Deus que restaura. O povo de Israel era o povo de Deus. Deus vai restaurar. E agora então vem a restauração. Então, a restauração era um processo difícil, porque era contrária à política dos assírios e dos babilônios. Mas agora não. Agora a política dos persas é mandar todo mundo para casa e ajudar todo mundo para reconstruir suas nações, suas terras. E a restauração dependia de logística complexa e difícil. A palavra logística está em moda, então eu estou usando aqui. A restauração de Judá dependia de movimentar 70 mil pessoas da Babilônia até Jerusalém. Isso era complicado. Mulheres, crianças, era quase igual à viagem de Moisés com o seu povo no deserto. Essas pessoas tinham que caminhar da Babilônia até Jerusalém. Era uma coisa complicada. Quando chegassem em Jerusalém, eles iam precisar de construir a cidade, reconstruir o templo, reconstruir os muros. Eles iam precisar de reconstruir as plantações, as casas, restaurar os rebanhos. Era uma coisa difícil. Restauração custa. Há pessoas, isso é muito comum, eu falo bastante de família, porque esse é o ponto principal. Muitas casais que vão dizer, nós queríamos ajuda, porque a gente briga muito. Aí eles vão uma vez, duas, depois não vão mais. Eles não persistem, não insistem. A restauração dá trabalho. Se você quer restaurar alguma coisa, vai ter trabalho. Agora está em restauração a Catedral de Notre-Dame, em Paris. Trabalho monstruoso que vai custar milhões de euros.
Restauração do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Restauração é assim, dá trabalho, mas é possível. Se você tem alguma coisa para restaurar, não desista, restaure. Busque um restaurador, procura se empenhar, que Deus vai te abençoar. Porque o teu Criador é o teu restaurador. Pois bem, a passagem que nós lemos e que discutimos se refere à restauração do povo de Israel. A restauração foi um período da história de Israel. E o profeta Isaías está falando desse período. Isaías, portanto, é o profeta dessa parte do seu livro, é o profeta da restauração. Ele está prevendo o tempo quando aquele povo desgastado vai voltar para a sua terra. E no discurso de Isaías, na profecia dele, está previsto o reconhecimento da degradação. A condição do povo não é boa, é preciso fazer alguma coisa. E isso será feito com a restauração do povo. Aquele que quer ser restaurado, que está envolvido com a restauração, tem que ser otimista. Tem que ser otimista. Aquele que está envolvido com qualquer processo em que alguma coisa precisa ser restaurada, ele tem que ser otimista, o otimismo positivo. O humor positivo, o otimismo que permite a recuperação. Deve também ter coragem para batalhar. Restauração é difícil. Muitas coisas que nós precisamos restaurar, nós não restauramos. Porque não queremos batalhar. A descrição é que aquela mulher que representa aqui o povo de Israel vai ter que batalhar, esticar corda, fincar estaca, estender todo, vai ter que se virar, vai ter que fazer alguma coisa. E depender de um restaurador. Precisamos de alguém que nos restaure. Em primeiro lugar, o grande restaurador que é Deus. Ele cria, ele restaura. Mas Deus também conta com outros restauradores humanos, com restauradores humanos. Pessoas a quem Deus capacitou para restaurar outras. Pregadores, conselheiros, evangelistas, irmãos que têm dom de oração, pessoas que são profissionais para ajudar, conselheiros em várias áreas que podem ajudar pessoas. Eu conheci um homem que ajudava pessoas, famílias a restaurar suas finanças. Então a vida dele era cuidar de famílias que não sabiam cuidar das suas finanças. Tem alguém para ajudar, tem sempre alguém que Deus coloca para restaurar. E esse Deus dependente, esse Deus competente e os seus colaboradores competentes estão aí e podem ser buscados. Minha palavra final é a seguinte. Um ano se passou, como é óbvio, mas nós sofremos desgastes. Dificilmente vamos encontrar alguém que diz, olha, eu passei o ano de 2020, não sofri nenhum desgaste. Todo mundo sofreu algum desgaste. Reconhecer os desgastes é necessário para a restauração. Aquele que acha que está tudo bem, ficou tudo bem, eu vivo na rua, é na rua mesmo que eu vou viver, não preciso de melhorar, então não tem restauração para esse. Ao lembrar do ano que passou, nós devemos reconhecer se houve algum desgaste que precisa agora ser restaurado. E com relação ao próximo ano que começa agora, ao ano que está começando agora, desgastes poderão vir. Não sei se você vai se aborrecer com alguém, se você vai perder algum bem, se o seu carro vai quebrar, não sei se vai aparecer uma dívida que você não vai poder pagar. Desgastes poderão vir. Tudo que é desgastado precisa ser restaurado. É isso que Deus quer.
Deus é o nosso grande restaurador. O que eu desejo é que o grande restaurador, aquele que cria e restaura, esteja sempre conosco. E que nós tenhamos sempre a confiança nele. Que quando houver desgaste, ele é o nosso restaurador. O teu Criador é o teu restaurador. Que tenhamos um ano de vitórias e de restaurações contínuas, a cada dia, a cada hora. Que a graça seja do Senhor seja sobre vocês, seja sobre todos nós. E a tua misericórdia nos acompanhe. Amém.